Após a morte de Jesus, houve um efeito catastrófico que reverberou por toda a região. A crucificação de Jesus foi um evento de grande importância, tanto religiosa quanto política, e teve consequências significativas. Se inscreva no canal para entender mais fatos da Bíblia. Deixe seu like para nos ajudar. Segundo relatos bíblicos, logo após a morte de Jesus, houve um terremoto e uma escuridão cobriu a terra por 3 horas. Esses eventos naturais foram interpretados como sinais da natureza lamentando a morte de Jesus. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois de sua morte, causou um impacto tremendo. A notícia se espalhou rapidamente e muitas pessoas afirmaram tê-lo visto vivo novamente. Essas aparições fortaleceram a fé dos discípulos e dos primeiros seguidores de Jesus. A morte e ressurreição de Jesus despertaram um fervor religioso e muitas pessoas se converteram ao cristianismo. Os ensinamentos de Jesus e o testemunho de sua ressurreição atraíram pessoas de diferentes origens e culturas. A mensagem do Evangelho se espalhou rapidamente, levando ao crescimento da igreja primitiva. A disseminação do cristianismo e a crença na ressurreição de Jesus não foram bem recebidas por todos. As autoridades religiosas e políticas da época consideraram o movimento cristão uma ameaça e iniciaram uma perseguição aos seguidores de Jesus. Muitos cristãos foram presos, torturados e executados por sua fé. Após a morte de Jesus, um evento de grande importância ocorreu: a ascensão de Jesus aos céus. 40 dias após sua ressurreição, Jesus reuniu seus discípulos no Monte das Oliveiras e lhes deu suas últimas instruções. Ele os encorajou a espalhar o Evangelho pelo mundo, prometendo-lhes o poder do Espírito Santo para ajudá-los nessa missão. Após a partida de Jesus, os discípulos seguiram suas instruções e permaneceram em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, enquanto estavam reunidos em um lugar, um vento forte encheu a casa e línguas de fogo desceram sobre cada um deles. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas, atraindo a atenção de muitas pessoas ao redor. Impulsionados pelo poder do Espírito Santo, os discípulos começaram a pregar corajosamente o Evangelho, testemunhando milagres e convertendo muitas pessoas. O cristianismo começou a se espalhar rapidamente, primeiro em Jerusalém, e em seguida, para outras partes do mundo conhecido na época. No entanto, à medida que o cristianismo se expandia, muitos líderes religiosos e autoridades romanas começaram a ver os seguidores de Jesus como uma ameaça. A perseguição aos cristãos se intensificou, resultando em prisões, torturas e até mesmo execuções. Os cristãos enfrentaram desafios constantes para manter sua fé e continuar a pregar o Evangelho. Durante esse período de perseguição, um dos eventos mais significativos foi a conversão de Saulo, um fariseu que perseguia os cristãos. Ao caminho para Damasco, ele foi confrontado por uma luz brilhante e uma voz que o chamava. Essa experiência transformadora o levou a se tornar um dos maiores defensores do cristianismo, mudando seu nome para Paulo e dedicando sua vida à pregação do Evangelho. Paulo se tornou um prolífico escritor de cartas, que se tornaram parte essencial do Novo Testamento. Suas cartas foram direcionadas a várias comunidades cristãs, fornecendo ensinamentos, encorajamento e orientação sobre questões teológicas e práticas. Essas cartas se tornaram uma fonte valiosa de instrução para os primeiros cristãos e continuam a ser estudadas até hoje. Em 70 d.C., o Templo de Jerusalém, um local sagrado para os judeus, foi destruído pelas forças romanas durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Essa destruição teve um impacto significativo no judaísmo da época e também no desenvolvimento do cristianismo. A partir desse momento, o centro religioso e cultural do cristianismo começou a se deslocar para além de Jerusalém. Apesar das perseguições, o cristianismo continuou a se espalhar pelo Império Romano. A conversão do imperador Constantino no século IV foi um ponto de virada importante, pois ele promoveu a tolerância religiosa e, eventualmente, tornou o cristianismo a religião oficial do império. Isso levou a um crescimento ainda maior da fé cristã e a um período de influência e poder para a igreja. Com o passar do tempo, os líderes cristãos começaram a desenvolver uma teologia mais elaborada para responder a questões teológicas e heresias em ascensão. Isso levou a debates e concílios importantes, como o Concílio de Nicéia em 325 d.C., onde foram estabelecidos. Durante os primeiros séculos do cristianismo,
Havia uma variedade de escritos considerados sagrados por diferentes comunidades cristãs. No entanto, havia também muitos textos considerados duvidosos ou heréticos. Para trazer clareza e unidade à fé cristã, os líderes da Igreja começaram a discutir e estabelecer um cânon bíblico, uma lista de livros considerados inspirados e autoritativos. Após um longo processo de discussão e deliberação, o cânon do Novo Testamento foi finalmente estabelecido no século IV. Durante a Idade Média, a Igreja cristã desempenhou um papel central na sociedade, e o papado exerceu uma influência política significativa. O papado, como instituição, acumulou poder e riqueza, mas também enfrentou desafios e divisões, como o cisma do Ocidente. Durante esse período, surgiram também ordens religiosas, como os franciscanos e dominicanos, que buscavam uma vida de pobreza e serviço. Ao século XVI, a Igreja cristã enfrentou uma grande ruptura com a Reforma Protestante. Liderada por figuras como Martinho Lutero, João Calvino e Eurico Zinglio, a Reforma questionou as práticas e doutrinas da Igreja Católica Romana. A Reforma resultou na formação de várias denominações protestantes e trouxe mudanças significativas na teologia e na prática religiosa. A partir do século XVI, com a expansão dos impérios coloniais europeus, o cristianismo foi levado para várias partes do mundo através de missões. Missionários cristãos viajaram para diferentes continentes, como África, Ásia e Américas, espalhando o Evangelho e estabelecendo igrejas. Essa expansão missionária teve um impacto duradouro na história e na cultura dessas regiões. Os últimos séculos, o cristianismo tem enfrentado desafios e mudanças significativas. A ascensão do secularismo, a crescente diversidade religiosa e a influência da ciência desafiaram as crenças tradicionais. Ao mesmo tempo, o cristianismo continua a ser uma das religiões mais praticadas e influentes do mundo, com diferentes correntes teológicas e movimentos dentro de suas fileiras. Ao longo de toda essa história, a Bíblia tem sido uma fonte central de ensinamentos e orientações para os cristãos. Ela é considerada a palavra de Deus e contém relatos históricos, ensinamentos morais, poesia, profecias e muito mais. A Bíblia continua a ser estudada, interpretada e aplicada na vida dos cristãos, fornecendo um guia espiritual e uma base para a fé. Apesar das mudanças e desafios ao longo da história, a Bíblia continua a ser uma fonte de orientação e inspiração para milhões. Obrigado por estar até aqui e não deixe de assistir esse vídeo do Leviatã, o monstro citado na Bíblia. Deixe o like para nos ajudar.